Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai voltar a conversar sobre cinema aqui, sobre os filmes que estão estreando aí em circuito, tá? No Rio de Janeiro, nas principais capitais do país. E hoje eu quero trazer uma produção brasileira chamada O Lodo, né? Dirigida pelo Elvésio Raton, né? Que é um cineasta brasileiro bem conhecido, tá? E esse filme é um filme bem interessante, gente. É um filme que vai abordar, entendeu, a questão da psicanálise, né? Abordar a questão da psicologia, da psiquiatria, coisa e tal, né? E eu preciso falar um pouco, né, desse filme, dar uns spoilers aí pra gente poder entender o que está acontecendo. Mas o filme ele tem um personagem principal, né, que é um cara chamado Manfredo, que trabalha numa agência de seguros, né? No caso, ele faz análise de risco lá de empresas, essas coisas todas, né? Quer dizer, um emprego bem técnico, um emprego que exige bastante responsabilidade, bastante capacidade mental, bastante empenho mental, mas o cara tá com um desânimo assim generalizado, né? Então ele vai num psiquiatra, ele vai num psicólogo, né, chamado Dr. Pink, né, que é a abreviação de Dr. Pinkerton, né, ele não tem nada de rosa aí. E esse Dr. Pinkerton fala que ele vai ter que fazer várias sessões de análise, né, que não é uma coisa que cura de uma hora para outra, que é só você conversar com o psicólogo ali por uma sessão e o psicólogo vai receitar um remédio pronto, acabou, né, que é uma coisa que você tem que buscar desde lá do passado, desde os primórdios, né, da sua infância, coisa e tal. E aí o cara fica com aquela cabeça que geralmente é o que o senso comum fala de psicologia, né? Quando chegam para você, né, quando chegam para as pessoas e falam assim, você precisa de um psicólogo, né? O senso comum já bate logo e fala, eu não sou maluco para precisar de psicólogo, né? Eu como professor já vi essa situação várias vezes. Às vezes a criança, né, o aluno precisa de um laudo psicológico, coisa e tal, né? E os pais têm a maior resistência achando que a escola está dizendo que o filho deles é maluco. Quando todo mundo tem que fazer a sessão de análise, assim como todo mundo tem que ir ao médico, entendeu? Eu até faço uma meia-culpa aqui, que eu não costumo muito ir ao médico, tá? Para cuidar do corpo, você também precisa cuidar da tua cabeça, do teu psíquico, do seu mental. O seu mental também fica doente, o seu psíquico também fica doente. Então você também precisa ir em psicologia. Todo mundo deveria fazer umas sessões de análise, né, no caso, né? Mas aí esse preconceito justamente contra essa medicina, essa ciência, né, médica, né, que é a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, né? O que vai acontecer? O nosso querido Manfredo não dá o braço a torcer, diz que não vai pagar sessão de análise nenhuma, o médico diz que as sessões já estão marcadas, o psicólogo começa a perseguir ele na rua para induzir ele a fazer as sessões, né? Bota ele na justiça porque ele faltou às sessões, ele tinha conhecimento das sessões, ele ficou de ter que pagar ele teve que pagar honorários de 72 mil para o psiquiatra, aquele negócio todo, né? Então isso foi deixando ele completamente doido. No primeiro momento, quando ele oferece resistências às sessões de psiquiatria, né, ele até melhora o desempenho dele como amante, melhora o desempenho profissional dele, coisa e tal, mas o próprio psiquiatra falava para ele, o senhor tem que ir até as profundezas, e nas profundezas existe um lodo muito grande, e você tem que tirar esse lodo, você tem que ver a sua vida passada, ver as tuas emoções reprimidas, as tuas tristezas, entendeu? E botar isso para fora, entendeu? Você não pode deixar isso reprimido e acumulado dentro de você, como se você botasse um lodo para fora. E o Manfredo oferecendo resistência sistemática. E aí a vida dele começa a ir por água abaixo, né? Ele começa a ter umas feridas, né, nos mamilos do peito, né, que seria uma manifestação, né, meio que surreal, né, desse lodo interno que está querendo sair, não consegue sair, né? Ele começa a ficar com problemas de saúde sérios, fica tossindo, aquele negócio todo. Ele precisa terminar relatórios, né, para o chefe dele, que está pressionando ele. Ele tem um amigo que é mais amigo da onça do que qualquer outra coisa, que está tentando se aproveitar do trabalho dele, e ele não está em condições físicas e emocionais de enfrentar isso, né, no emprego, né? Então a vida dele vai caindo
numa espiral assim descendente terrível, né? E o interessante é você ver também, né, que o filme ele mostra umas cenas de flashback de cenas reprimidas, tudo indicando, né, que ele teve um caso, né, um caso amoroso, um caso inclusive de cunho sexual com provavelmente ali no caso a irmã dele, né? A impressão que deu foi toda essa, a irmã ou alguma parente próxima, né? Mas alguma coisa com certeza proibida, né, pelas convenções da sociedade. Isso aí deixa bem claro. E é muito interessante que na sala do psicólogo, né, o teto tinha um buraco assim que ia para o infinito, né? Que lembrava, vamos falar mesmo, né, uma vagina, um órgão sexual feminino, que ele ficava olhando para aquilo, né? E quando ele tinha as fantasias lá com essa parente dele, essa suposta parente dele, esse buraco também aparecia no teto do quarto, né? Então, tudo tá ali meio que por mensagem subliminar, né? Agora, o filme é aquela coisa, né, gente? A gente vai vestindo a camisa do personagem, a gente vai sentindo, né, o que o personagem está fazendo, né? O personagem também não tem comportamentos muito virtuosos, né? Ele pega, por exemplo, a mulher do chefe, né? O que deixa ele com as mãos atadas com relação ao amigo da onça que está querendo se aproveitar do trabalho dele, né? Ele teve um caso no passado, né, que era uma ex-esposa com um filho que ele negava os dois constantemente, né, e no final das contas, quando eles estavam numa situação ruim mesmo, quando ele estava numa situação ruim mesmo, eles apareceram do nada para ajudar, né? Então tem muito isso, né? Tem aquela coisa do cara que é um profissional bem sucedido, um profissional bem competente, um profissional bem cerebral, mas a forma emocional da vida dele está completamente virada ao avesso, né? Ele, ao invés de ter uma namorada direitinha lá pelas convenções da sociedade, ele pega a mulher do chefe, que é um negócio muito complicado, ele renega uma esposa antiga e o filho que ele teve com essa esposa antiga, ele aceita uma empregada doméstica que não faz os serviços domésticos na casa, que a casa está toda esculhambada, né? Uma coisa que a ex-mulher que fala para nós, para ele e para nós, inclusive, né? A gente não estava sabendo disso também, né? Então o filme ele é bem interessante em vários aspectos, né? E é um filme brasileiro muito bem feito, não é aquela coisa de filme da Globo, né? Que é só aquelas piadas escrachadas, entendeu? É um filme que trabalha um tema bem sério, né? E realmente, né, passa essa mensagem, né, de que a gente realmente precisa aceitar, que a gente precisa fazer análise, que a gente precisa fazer terapia, entendeu? E que isso não é uma coisa de uma pessoa que está fraca emocionalmente. Isso é uma coisa que tem que acontecer com todo mundo, independentemente da pessoa ser mais fraca emocionalmente, da pessoa se sentir mais segura emocionalmente. Mas é importante que todo mundo procure, sim, esse serviço médico, que ele é de suma importância e ainda é carregado de muitos preconceitos, né? Num país tão negacionista quanto o nosso, né? Vamos ser bem sinceros, botar bem o dedo na ferida aqui. O negacionismo científico desse país é uma coisa que beira o insuportável, tá? E as pessoas só vão, entendeu, ficar contra esse negacionismo com muita informação, com muita educação, entendeu? Com muita... E o entretenimento ele serve, né? O cinema às vezes tem essas funções sociais, né, que eu falo, né, de abrir o olho, de denunciar determinadas situações, determinadas coisas, tá? Então vale a pena procurar esse filme, O Lodo, tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.